Oramos pelos filhos e por muito mais gente, né? Isso é muito bom. E nós vamos, enfim, ouvir a nossa palestrante, a Daniela. Ela vai se apresentar melhor. É um prazer tê-los aqui. Mais uma vez a gente repete, e que o Senhor possa usá-la poderosa, ricamente mesmo. Ela vai se apresentar melhor, vai poder apresentar o esposo e fazer uso da palavra como ela entender que vai ser o melhor. Eu queria orar por ela. Cadê? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ter a Daniela conosco. Use-a, Senhor Deus. Use-a para falar o coração das nossas irmãs. Que a graça do Senhor possa se manifestar de uma maneira super abundante neste momento, neste lugar, através desta palavra. Senhor Deus, de fato nós clamamos o mover do Senhor nesse lugar. E que o Senhor use poderosamente a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar com vocês e é uma alegria muito grande. Bom, eu sou psicóloga e toda vez que a gente pensa em psicologia, qual é a palavra que vem à mente da gente? O psicólogo trabalha com o quê? Com o quê? Com terapia, mas qual que é a questão? Por que alguém procura um psicólogo? Tem um problema emocional, tem um problema mental, tem alguma questão que aflige a alma, que gera angústia, e a pessoa fala assim, eu vou procurar um psicólogo. Severino, por onde eu começo? Vai falando aí. Bom, e aí, quando me pediram para que a gente falasse sobre fé, esperança e amor, falei, bom, por onde que a gente vai tentar pensar fé, esperança e amor? Todas nós já vivemos momentos que foram momentos muito angustiantes. E muitas vezes a gente vive esses momentos também. Sabe aqueles momentos em que você olha e fala assim, Senhor Jesus, me dá uma luz. Senhor Jesus, vem em meu socorro. Senhor Jesus, olha para mim. E quando me pediram para que a gente pensasse em fé, esperança e amor, eu falei, bom, é interessante que a gente entenda o que é fé, o que é esperança e o que é amor primeiro. E eu queria começar por aí. Vamos abrir, por favor, então, o nosso tema é como crescer. Para onde que eu aponto? Você pode apontar para cá. Deixa eu ligar. Só passar mesmo. Tá. Como crescer em fé, esperança e amor. Eu queria que a gente abrisse a palavra, por favor, em Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler os versículos 1 e 6. Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E o 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, o que a gente percebe? Fé. Eu estou tão acostumada com óculos para perto, que aí é a história de tirar o óculos. Quando se fala em fé, é a certeza de algo que meus olhos não veem. Qual a diferença entre fé e esperança? Na fé eu tenho certeza. Eu tenho certeza do mover de Deus. Eu tenho certeza de que Deus vai cumprir os planos e propósitos dele. Por quê? Porque ele é fiel.
porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Agora, quando a gente fala em esperança, a esperança é acreditar que alguma coisa boa vai acontecer comigo. E aí a pergunta é, quando a gente está vivendo no meio do caos, do que a gente precisa? De fé ou de esperança? Dos dois. Por quê? Através da fé a gente tem esperança. Exatamente. E onde que a gente lê sobre esperança? Vamos abrir em Romanos 15, 13, por favor. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Vejam, vocês se lembram que quando a gente falou sobre fé, quem é o autor e o consumador da fé? Jesus. E quando se fala em esperança, olhem, por favor, Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então vejam, há uma relação aí entre fé e esperança. E Deus é chamado de Deus de toda esperança. E o amor? Se a gente vai ter que crescer na fé, na esperança e no amor, o que é amor? É um sentimento bom ou ruim? Bom? Quando que ele é bom? Supera tudo, o amor a Deus. Quando que o amor é ruim? O amor não é ruim de jeito nenhum? Em alguns momentos, sim. Quando você deixa alguém te machucar, quando você deixa alguém te ferir, em nome de você achar que está amando. Isso, quando a gente se ilude, né, e começa a acreditar que dependência emocional é amor. Que a gente começa a acreditar que relações tóxicas são amor. Então, o amor ele é um sentimento. E quando se pensa nesse sentimento, veja, se a fé é uma relação de confiança, a certeza de que esperamos e a prova do que não vemos, a esperança é a crença emocional de que se pode obter resultados positivos no futuro a partir do que se deseja, o amor é uma emoção contraditória de afeto. Por que o amor ele é contraditório? Porque o amor nos faz felizes e o amor nos faz tristes. O amor gera alegria e o amor gera tristeza. Quando que o amor gera tristeza? Quando a gente perde alguém querido. Sabe quando você perde alguém querido e você fala assim, nó? É o amor. Quando alguém vai embora, vai numa viagem longa, você fala assim, nó, como eu amava aquela pessoa. E o amor gera momentos muito felizes também. Ele traz alegria, alegria no convívio, alegria no prazer. E a Bíblia, quando fala sobre amor, de novo, vai colocar Deus como fonte de amor. Vamos abrir em 1 João, por favor, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. É daqueles versículos que a gente já conhece, mas que a gente lê de novo. 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, a gente vê que Deus é a fonte de toda a esperança. A gente vê que Deus é o doador da fé. E a gente vê que Deus é a fonte do amor.
Bom, se Deus é a fonte de tudo isso, por que que eles são importantes? A fé, a esperança e o amor são importantes porque são atributos de Deus que Ele comunica para nós. Nós também temos fé, nós também temos esperança. Se não for esperança, gente, a gente não faz nada nessa vida. Se não for esperança, eu não levanto de manhã. Por quê? A gente tem algum controle sobre o dia de amanhã? Não. Por que que a gente acredita que o amanhã vai ser melhor do que o hoje? É esperança. Quando a gente fala, quando alguém faz aniversário, você fala assim, olha, parabéns, Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Esperança. Então, a esperança nos mobiliza a levantar todos os dias de manhã. A fé nos encoraja a partir da referência e da certeza de que o Deus que estava no controle continua no controle. É exatamente porque a gente conhece o caráter de Deus, Ele é o Deus de esperança, Ele é o Deus de fé, doador da fé, e Ele é o Deus que também nos presenteia com amor. É fácil amar? Não. Amar dói? Muito ou pouco? Muito. E pelo fato de amar doer, a gente vai parar de amar? Não. Tem momentos na vida da gente em que a gente é tão machucado pelas relações que a gente fala assim, não vou amar mais ninguém. Vou ficar quietinho, fechadinho no meu canto, daqui não saio, daqui ninguém me tira e não amo mais ninguém. Porque amar dói. Se relacionar dói. Mas a fé, a esperança e o amor, eles, em momentos de fragilidade, eles tendem a ser diminuídos. E quando a gente vai pensar, o ser humano, tem um autor chamado Viktor Frankl, que ele diz que o ser humano é autotranscendente. O que é isso? O ser humano, ele é capaz de se doar ao outro. E a vida humana, ela só tem sentido quando ela é doada. Sabe o que as pessoas têm dito hoje, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso é adoecedor. Porque a vida humana, ela tem sentido quando ela é doada. Tem um ditado popular, né? Que diz, a gente deve fazer o bem, não olhar a quem. E quando a gente faz o bem, quem que fica mais feliz? A gente. Por quê? Porque Deus nos fez, de alguma forma, autotranscendentes, capazes de doar. O Viktor Frankl fala que quem procura ser feliz o tempo inteiro, eu quero a minha felicidade, eu quero a minha felicidade, eu quero a minha felicidade, e nem aí para os outros, ele fala assim, olha, comece a olhar para fora. Comece a olhar para fora, que você vai começar a perceber que existe esperança, existe amor, existe fé. Comece a olhar para fora. E eu queria pensar com vocês a partir da história de uma mulher que sofreu demais. E aí a pergunta antes de falar dessa mulher é: a vida hoje é melhor ou é pior do que há 20 anos atrás? É mais fácil a gente ter referências hoje ou há 20 anos atrás? As referências hoje são mais seguras ou as de 20 anos atrás? As de 20 anos atrás. E aí, a gente lida hoje... Então, por que é difícil, às vezes, cultivar a fé, a esperança e o amor? Porque a gente vai lidando com relações em que o mundo está um caos. Com o que a gente lida várias vezes? Com a ausência de referência. Eu, como psicóloga, vez por outra tem gente que me pergunta assim, isso é certo ou isso é errado? Isso é bom ou isso é ruim? Eu devo fazer isso ou não devo fazer aquilo? Eu tenho que educar desse jeito ou educar de outro jeito? O que a contemporaneidade deu para nós? A ausência de referência. A gente fica muito na dúvida sobre que valores que são importantes para nós. Eu me lembro, eu conversava com uma senhora uma vez, e ela virou para mim e falou assim, olha, na minha casa,
eu achava que as regras deveriam ser essas e essas e essas. Mas se eu colocar essas regras, meu filho adulto não vai ficar em casa. Falei, e? Ela falou, uai, para ele ficar em casa, eu tenho que aceitar as regras dele. Falei, ah, tá. Então a senhora está partindo do princípio de que ele precisa ser atendido e todo mundo da casa tem que se submeter a ele. Aí ela olhou para mim e falou assim, não. Eu falei, por que não? Ele não é o rei da casa? Ela falou, não, nós somos mais 6 pessoas morando lá. Eu falei, Mas o que acontece? Na contemporaneidade, a gente perde referência. Novas relações de tempo e espaço. A gente acredita, como tudo é muito rápido, a vida toda é muito rápida, a gente começa a acreditar que coisas de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, já não tem tanto valor. Então a gente passa a experimentar novas relações de tempo. Peraí, o passado, você fala assim, é de antigamente. Você olha e fala assim, antigamente? Mas antigamente quando? O passado tende a ser desprezado, o futuro tende a ser idealizado e as pessoas não vivem o presente. Uma outra questão, novas relações com o espaço. Tem um problema que a gente vive hoje, que é a confusão entre o espaço público e o espaço privado. Rede social traz essa confusão. O que acontece nas redes sociais? O que é privado vira público. Em vez de eu falar com você, eu estou com raiva de fulano, eu publico na rede social. Tem pessoas que não me entendem. Aí eu jogo a ideia assim, ó, e o que é privado acaba virando público. Então tem uma confusão nessa questão do espaço. Aquilo que é pessoal passa a ser público. E aí vocês veem as pessoas tirando foto do que comem, do que não comem, de onde vão, de onde deixou de ir, do que vestiu, do que não vestiu. Ou vocês não veem isso em rede social? O tempo inteiro. O público e o privado se confundem. Então, uma outra questão que a gente vivencia também na pós-modernidade é o culto excessivo ao corpo, uma lógica individualista, uma lógica terapêutica. Eu, como psicóloga, percebo que o tempo inteiro as pessoas falam assim, tem gente que vai procurar terapia e fala assim, por que você está procurando terapia? Porque todo mundo tem que ter seu terapeuta, né? Eu falei, como assim? Não, porque os meus amigos todos têm terapeutas. Então eu também tenho que ter. Eu falei, tá. Então é mais ou menos como se fosse assim, é o meu guru. Eu falei, peraí, a coisa não funciona desse jeito. Né? A gente procura terapia para lidar com questões específicas em momentos específicos da vida. E a gente vive hoje a lógica terapêutica. Me lembro de uma colega de academia, ela era mãe de um bebê de 6 meses. Ela falou assim, olha, eu já estou querendo mandar meu filho para psicóloga. Eu falei, como é que é? Aí ela falou assim, porque tem psicólogos que vão me trazer orientações melhores com meu filho para ver se ele tem alguma questão que vai me dar problemas mais na frente. É a lógica terapêutica. Então, quando a gente caminha mais um pouquinho, tem uma personagem da Bíblia que viveu uma série de histórias de dor. E ela também viveu momentos de fragilidade. E o nosso desafio hoje é entender como a fé, a esperança e o amor foram restaurados na vida dessa mulher. Não existe um livro da Bíblia que tenha o nome dela, embora ela seja a personagem principal desse livro, que é o livro de Ruth. E eu gostaria que a gente abrisse, por favor, no livro de Ruth. A gente vai caminhar no livro de Ruth. Irmã, está tranquilo até agora? Eu vou ler todo o primeiro capítulo de Ruth, para a gente tentar entender em que Noemi estava, como que ela estava fragilizada. Ruth, capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra.
E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram-se com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Então olhem o versículo 6. Ela ouviu que o Senhor se lembrara do povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera. Indo elas caminhando de volta para Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa da sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ies até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ies de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Olha como que ela percebe Deus, né? Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao teu povo, ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a sua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me enches para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem me aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Quando a gente olha para Noemi, a gente vê uma mulher sem esperança, uma mulher amarga, uma mulher profundamente marcada pela vida. Ela perdeu o filho, os 2 filhos, ela perdeu o marido, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu os recursos que ela tinha, que poderiam lhe dar possibilidade. Então, quando nós pensamos na vida de Noemi, a gente olha e fala assim: tem aí uma mulher adoecida. Existe uma mulher sem perspectivas e muito amarga com Deus. A gente vai encontrar 3 vezes ela dizendo: Deus me afligiu, Deus me trouxe amargura, Deus me entristeceu, Deus me tirou a alegria, Deus me afligiu, Deus me deu. Então vejam, vocês encontram várias vezes ela dizendo que Deus a penalizou. E é muito interessante que quando Ruth quer voltar para ela, quer seguir, quer chegar até Belém, Ruth diz: Deus será o meu Deus. Que Deus é esse? Se o Deus que Noemi apresenta é um Deus que lhe fez tanto mal. E é interessante que o primeiro testemunho
sobre a bondade de Deus é dado por amigos de Noemi, mas é dado também por Ruth, quando ela diz: o seu Deus será o meu Deus. Volta um, por favor, reverendo. Tá. Então, a saída e o retorno são diferentes. As perdas pessoais tiraram sua alegria, sua esperança e a sua confiança. Então, ela estava sem esperança, amarga negativamente por Deus e insensível ao afeto dos outros. Como restaurar emoções? Como recuperar a fé, a esperança e o amor? Voltem, por favor, no capítulo 1, no versículo 6. Ruth 1, 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nessa ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O primeiro sinal de esperança são boas notícias. Noemi escuta sobre o mover de Deus. Deus se lembrou do povo de Belém. Deus trouxe pão de novo. É possível voltar para Belém. É possível perceber a benevolência de Deus, porque, vejam, quando ela vai falar para as noras, no versículo 8, ela diz: voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Depois no 9, o Senhor vos dê que sejais felizes. A gente começa a perceber que a escuta sobre o mover de Deus traz renovo a Noemi para a caminhada e para os desapegos. Do que Noemi se desapega? Qual que é o primeiro desapego de Noemi? Do lugar onde ela morou durante 10 anos. O segundo desapego é da nora, da órfã, de quem ela se despede com um beijo. A Bíblia fala em Provérbios, se não me engano, 15:30, que as boas notícias fortalecem até os ossos. Então, quando a gente se vir em momentos de fragilidade, em momentos emocionais delicados, a nossa tendência é procurar más notícias. Quando a gente percebe que o mundo está caótico, a nossa tendência é procurar mais caos. E é interessante porque a Bíblia traz uma orientação diferente. Procure pelas boas notícias. Se alimente de boas notícias. Esteja atenta às boas notícias. E aí a pergunta é: o que nós temos ouvido? Que notícias que chegam até nós e como que a gente tem filtrado? Porque, gente, as boas novas fortalecem até os ossos. E o que entra... Lembra que Jesus fala que o que sai do coração é o que contamina o homem? Mas a gente lê em Provérbios: sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? Por quê? As fontes da vida. E como que a gente protege o nosso coração? Blindando o que a gente ouve, fazendo esse exercício de filtragem. Quantas vezes os nossos ouvidos estão altamente alertas para notícias ruins? Eu me lembro de uma cliente que chegou um dia no consultório e ela tem uma história de alguém mais amarga, e ela chegou no consultório e falou assim: nossa, mas o mundo está tão caótico, está tendo um evento, um desastre lá no sul do país, você não está sabendo? E ainda tem aquele desastre no sul. Eu falei: que desastre? Mas não é possível, Daniela, você não assiste jornal, não? Eu falei: de vez em quando. Mas não é possível, como pode ser uma psicóloga que não fica atenta às desgraças que estão acontecendo no mundo? Aí eu virei para ela e falei assim: olha, eu procuro guardar minha mente, porque eu vou ouvir dores emocionais o tempo inteiro.
Se eu ficar filtrando o meu olhar e os meus ouvidos para captar desgraças, como que eu vou estar no final do dia? Um caos. Existem programas na TV, aqueles programas que você vai ouvindo, e você vai vendo que vai derramando sangue, 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 sangue. Depois de 2 horas ouvindo aqueles programas, fulano matou, Beltrano estuprou, o outro foi lá, o assalto aconteceu, não sei o que mais, não sei o que mais. Depois de 2 horas ouvindo aquilo, como que você fica? Em pânico. Nós nos lembramos do período da Covid. Quem não se alarmou no período da Covid? A gente ouvindo notícias, olha lá, está morrendo, e mais gente morrendo, e mais gente morrendo, e mais gente morrendo. E a gente começava a achar que a gente era capaz de encontrar pessoas andando de máscara na rua sem ninguém por perto. E você fala, gente, não tem ninguém perto dessa pessoa. Ela está andando de máscara. De medo. Né? Então, o que nós temos ouvido? Que notícias nos chegam e como que nós as filtramos? E como que o que ouvimos nos afeta? Afeta muito. A gente vai reagir a partir daquilo que a gente ouve. Um outro elemento que foi capaz de restaurar a vida de Noemi foram os atos de bondade dos outros. Vamos ler, por favor, Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12. Ruth, capítulo 2, versículos 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Eu queria que a gente lesse até o 14, por favor. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda lhe sobejou. O que acontece com Ruth? Ela vai buscar um lugar para comer. Ela vai buscar fontes de trabalho e vai buscar comida. E ela acaba se deparando com um campo de cevada. E ela entra nesse campo de cevada de um homem chamado Boaz. E ela começa a trabalhar nesse campo. E quando ela trabalha, ela vai nesse campo, ela vai colhendo o que sobra das plantações, o que está no chão. E por que ela faz isso? Porque o povo de Deus é orientado por Moisés na lei a cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro com alimentos. Como assim? Vamos abrir em Deuteronômio 24, de 17 a 22. Olha que Deus alerta o povo quando ele fala o seguinte: não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Olhem o 19, por favor. Quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimais a sua vinha, não tomarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então, o povo de Deus já era alertado a
Se você sacudir uma árvore e cair alguma coisa no chão, deixa para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Era isso que Ruth buscava. Então, quando ela estava no campo de Boaz, ela buscava esses feixes caídos. E o que atrai Boaz a ela? A bondade que ela exerceu com Noemi. Boaz diz: eu fiquei sabendo da sua bondade com a sua sogra. E aí Boaz usa de bondade com a vida de Ruth. A gente vai perceber que os atos de bondade nos amolecem. Que os atos de bondade nos trazem esperança. Quantas vezes a gente vê, às vezes, aquelas notícias no jornal de bondades dos outros? Tem até um site que chama Só Notícia Boa, que as pessoas vão falando de atos de bondade dos outros. Aí a gente fala assim: não, o ser humano é capaz de fazer coisas boas. É sim. Por que o ser humano é capaz de fazer coisas boas? Porque o Deus que ele serve é bom. Porque o doador de toda bondade é Deus. Em Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Então, os atos de bondade, eles trabalham conosco, nos devolvendo a fé, a esperança e o amor. Naqueles momentos em que a gente se percebe fragilizada, a receber um ato de bondade nos acalenta. Você fala: gente, fulano fez isso por mim. Olha lá o que fulano é, um presente, é uma palavra, é uma mensagem, é um olhar. Como que isso nos consola? Então, os atos de bondade alheios remetem à bondade de Deus. E aí vão duas perguntas. Como que você tem acolhido os outros? Tem momentos em que a gente diz: eu não quero ser bom com os outros porque ninguém é bom comigo. Será? Sabe aqueles atos pequenos? Você está dirigindo e de repente alguém te deixa passar na frente. Você fala assim: eu vou ficar anos esperando aqui. Alguém te cede o espaço para que você vá na frente, um ato de bondade. Né? De repente alguém olha para você, te sorri com aquele sorriso mais alegre do mundo, ou te dá um bom dia, você fala assim: atos de bondade. Pessoas que você olha e fala assim, histórias que a gente escuta de desesperança, quando a gente fala assim: olha, fulano deu conta, a gente vê manifestações da bondade de Deus. E a gente pode ser esses instrumentos da bondade de Deus, quando a gente acolhe, quando a gente olha para o outro. Sabe aquela história de... A gente como igreja vivencia muito isso, né? Quando a gente começa a faltar, começa a ter problemas, e alguém liga para nós e pergunta assim: como que você está? Ou alguém vai na nossa casa e fala assim: olha, eu vim aqui para te deixar um mimo. Ou alguém nos manda uma mensagem do nada, ou alguém nos manda um vídeo do nada e fala assim: lembrei de você. Ou então, orei por você. O que isso é? Isso é ato de bondade. Isso restaura fé, esperança e amor. Então nós vemos que o primeiro elemento que pode restaurar são as boas notícias. O segundo elemento, os atos de bondade. Tem um outro elemento que também pode cooperar para restaurar fé, esperança e amor, que são as posturas de cuidado do outro. O cuidado vai além da bondade, porque no cuidado eu vou desprender um esforço maior para proteger o outro. Vamos ler, por favor, em Ruth capítulo 3, versículos 1, 2, 9 e 10. Antes da gente ir para o 3, vejam quando Noemi percebe a bondade de Boaz, ela lembra da bondade de Deus. Olhem lá em Ruth 2:20. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Então Noemi lembra que Deus é bom. Até então ela tinha falado que Deus era mau. E ela lembra que Deus era bom.
Então, Ruth 3, 1, 2, 9 e 10. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não é eu de te buscar um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cega na eira. E aí eu vou ler até o 10. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira, fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste da última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. O que acontece? Havia uma lei em Israel que era a do resgatador. O que é isso? O parente mais próximo poderia resgatar os bens de um falecido e poderia tomar a esposa dele como sua esposa e gerar filhos a partir dela. Era essa a postura que Boaz ocupava. A postura de resgatador é uma postura de proteção, zelo e decisão. O resgatador é aquele que protege. E a gente vai ver essas posturas de Boaz protegendo Ruth quando ele diz: tudo bem, eu vou casar com você. Mas eu não só vou casar com você, mas ele a cerca de cuidado. Vejam, por favor, nos versículos 13 e 14. 13, 14 e 15. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, porque tinha um parente que poderia resgatá-la antes, bem está que te resgate. Porém, se não me apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Ficou, pois, deitada a seus pés até pela manhã. Levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que vem mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade. Quer dizer, ele protegeu a fama dela. Vão ver uma mulher deitada aos meus pés. Então, antes de clarear, vá embora, para que não pensem mal de você. Antes de você ir embora, leva comida. Então ela levou os grãos de cevada. E uma outra demonstração da proteção dele é: eu vou resolver essa questão amanhã de manhã. Então, um elemento que nos traz esperança, devolve a fé e devolve o amor, é nos perceber cuidados por alguém. Sabe quando você percebe que tem gente cuidando de mim? Quando eu não dou conta de cuidar de mim, tem gente cuidando de mim. E quando a gente começa a ter diretrizes e coisas certas, amanhã eu vou fazer. Isso aqui eu estou fazendo agora. Lembra que Tiago fala: se você vir um irmão precisando de roupa ou precisando de um mantimento, e você falar com ele: vá em paz, que Deus te abençoe, Tiago condena isso. Porque ele fala: se você vir alguém passando necessidade, é para atender a necessidade quando? Agora. Se ele é seu irmão de fé, acolha nesse momento. Então, essas demonstrações de cuidado. Né? Quantas vezes a gente percebe gente cuidando da gente? Você fala assim: nossa, que demonstração de cuidado. Falou que ia fazer amanhã e fez amanhã. Cumpriu a promessa. Cumprir a promessa é demonstração de cuidado. Quantas vezes a gente convive com gente que não cumpre promessa, gente? E quando o outro não cumpre promessa, como que a gente se sente? Tristeza, descuidado. Falou que ia fazer amanhã, não fez. Falou que ia fazer semana que vem, não fez. Falou que ia resolver o problema amanhã cedinho,
Boaz falou que ia resolver. E resolveu. Ele foi zeloso. Ele protegeu Ruth. Não vou deixar com que falem mal de você. Atitude de cuidado. Quando a gente está frágil, tudo que a gente espera é que nos protejam. Protejam a nossa honra. E quando a gente está frágil, muitas vezes a gente encontra a gente, em vez de proteger, fazer o quê? Acabar com a gente, jogar pedra. Você fala, fulano tá mal, tá triste, tá deprimido. Nossa, olha aquela fulana, gente, olha a roupa dela. Tá deprimida demais, nem o cabelo ela penteia. Nossa, o que você está fazendo? Você não está protegendo. Isso não restaura. Ou então, nossa, quem vai dizer para essa pessoa que as fofocas são uma maneira perigosíssima de descuido? Eu sei que aqui não existe fofoca, mas tem muitos lugares, em muitas igrejas, onde tem fofoca, que é uma postura de descuido. Quando a Bíblia fala que quando tiver um problema entre um e outro, a gente conversa com quem? Com o outro. Quando eu me casei com o Ricardo, uma das coisas que a gente conversou, ele falou assim, Dani, quando você tiver qualquer questão comigo, fale comigo. Não fale de mim. Quantas mulheres que eu conheço que detonam o marido no café, no almoço e na janta, mas que não falam com ele. Isso não é postura de cuidado. Quantos homens que fazem a mesma coisa? Isso não é postura de cuidado. E isso enfraquece a fé, a esperança e o amor. Eu me lembro de uma comunidade da qual eu pertencia. Eu falei, gente, engraçado. Eu não estou entrosando com as mulheres da igreja, não estou entrosando com as meninas da igreja. Aí eu comentei com meu marido. Falei, amor, o problema é o seguinte. É porque toda hora que elas se reúnem para falar mal, para criticar os maridos e os filhos. Então elas estão conversando, elas estão criticando marido e filhos. Isso é postura de quê? De descuido. Isso enfraquece fé, esperança e amor. Daniela, mas nós vamos falar de quê? Nossa, tem tanta coisa para falar. E aí vão algumas perguntas. Como que você cuida de você? Como que você cuida da sua alimentação? Como que você cuida da sua mente? Como que você cuida do seu tempo? Como que você cuida do seu devocional? Como que você cuida do outro? E vale a pena, o que vale a pena ser preservado? Tem coisa, gente, que a gente precisa preservar. Eu me lembro de uma palestra que eu fui ministrar uma vez, também no Dia das Mulheres, e era um evento onde havia mães e filhos, e aí algumas mães prestando atenção, e a criança chegou, veio uma mãe, o menino devia ter 4 ou 5 anos, o menininho veio correndo para a mãe deu um tapão nele, falou, sua praga! Falei que era para você ficar lá nadando. Eu olhei assim, na mesma hora eu parei a palestra assim, na frente de todo mundo. Parei assim, olhei, tinha uma amiga comigo, aí minha amiga virou para mim e falou assim, vai, avança. Eu dei um jeito de acabar depressa, que eu falei assim, gente, o que ela não preservou? Ela não preservou essa criança. Ela não preservou, ela não conhecia, não estava cuidando nada desse menino, xingando o menino de praga. E o menino perdeu até o fôlego. Ele estava chorando, na hora que ela xingou e deu aquele tapão nele, o menino até engoliu o choro assim, eu falei, Jesus. Então, o que vale a pena ser preservado? E por fim, olhar para o futuro. Quando a gente olha para o passado, às vezes a gente... Sabe aquela história de gente que vai ficar só chorando o passado? Mas no meu passado aconteceu isso, mas aconteceu aquilo, mas o leite foi derramado,
E aí vai ficar a vida inteira chorando porque o leite foi derramado? O que acontece com quem só vive de passado? Perde o futuro, perde o presente. Eu costumo dizer, quando eu às vezes falando sobre a questão do leite derramado, não adianta chorar sobre o leite derramado. Já derramou. Né? Busca outro leite, enxuga o chão que derramou e vão embora. Você fala, Daniela, mas não é fácil. Não, a gente vai chorar o leite derramado um tempo, mas a gente não vai chorar o leite derramado o tempo inteiro, porque o passado não volta, gente. A gente não recupera passado, a gente conserta presente visando o futuro, mas a gente não conserta passado. Então, olhar para o futuro. Vamos ler, por favor, Ruth 4, 11 a 17. Ruth se casa com Boaz. Ele falou que ele iria fazer o que ele disse que faria. E aí a gente lê. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. Vou pegar o 10 antes, tá? Vou pegar do 9 diante. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, Quilion e Malom. E também tomo por esposa Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a tua herança, para que esse nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta, os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a essa mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te chama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino, o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. As pessoas vão lançar bênçãos sobre o casamento de Boaz e de Ruth. Então, o que elas fazem? Elas dizem que Deus te abençoe, que o seu nome seja um nome conhecido, que o seu nome seja um nome destacado. Então, olhar para o futuro é cultivar esperança. E aí você fala assim, Daniela, vou pegar meu caso, né? A gente que é geração 50 a mais. Você fala assim, poxa, eu vou envelhecer. Você fala assim, eu vou envelhecer. Vai. O que nos espera na velhice? Não sei. Talvez a gente não tenha a mesma agilidade física. Mas a gente pode cultivar agilidade mental. Eu posso cuidar do meu físico, fazendo exercícios, fazendo caminhada. Eu posso ser uma pessoa bem-humorada, eu posso cuidar das minhas relações, eu posso cuidar da maneira como eu penso. Quantas pessoas a gente conhece que fala assim, se eu olhar para o futuro, eu vou enxergar o ruim? Depende de como que você olha. O passado, ele precisa ser, quando a gente olhar para o passado, é para iluminar o futuro. Sabe aquela história de, eu vivi aquela coisa ruim, eu não quero que ela aconteça de novo. Então, o que eu vou fazer para não acontecer de novo? O passado precisa ser visto como referência para a transformação. Vem o nascimento de Obed, e aí algumas perguntas que eu deixo é como que você encoraja outros? Porque Ruth foi encorajada, Noemi foi encorajada. Né? E como que você recebe essas palavras de encorajamento? De dizer, olha para frente,
Tenha esperança. Deus está no controle. Confia nele. Espera. Deus vai agir. Deus se importa. Haja de tal forma. Quem sabe não pode ser de um outro jeito diferente. Tem um provérbio que um amigo nosso ele comenta que pau que nasce torto, até a cinza dele é torta. Alguém que diz que pau que nasce torto, até a cinza dele é torta, que visão que ele traz de futuro? Nenhuma. Agora, se eu digo, pau que nasce torto, cedo ou tarde se endireita, o que eu estou dizendo? Há esperança para o seu futuro. E isso é bíblico. Quando a gente lê Lamentações, a gente vai dizer, ó, há esperança para o seu futuro. Por que há esperança para o nosso futuro, gente? Porque Deus é o Deus de toda esperança e toda consolação. Por que há esperança para o nosso futuro? Porque o Senhor Deus diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Há esperança para o nosso futuro, porque o Senhor Deus é aquele que ministra aos nossos corações. Há esperança para o nosso futuro, porque o Senhor Deus é a nossa sombra, a nossa direita. Olha o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem de quem? Os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à sua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída. Desde agora e para quando? Para sempre. Amém. Tem esperança. Que essas palavras possam confortar o nosso coração. E eu termino. Quando a gente se vê abatido, as mudanças são importantes. Mudanças de situação, mudanças de olhar, principalmente mudanças de olhar. A gente vai, talvez em alguns momentos, lembrar do passado, mas olhar para o futuro. Quando a gente tem momentos em que a gente olha para o passado, o Senhor é aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. E Ele enxuga mesmo. Acho que se eu perguntar para vocês, quantas de vocês têm histórias de falar assim, Senhor Deus, o Senhor enxugou tanta lágrima dos meus olhos. Senhor Deus, teve momentos em que meus pés quase resvalaram, mas o Senhor olhou para mim. Lembra do Salmo 40? Esperei confiantemente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, reviver o passado e olhar para o futuro. As confirmações da bondade, perceber as confirmações da bondade e da presença de Deus nas boas palavras, nas posturas de cuidado, de bondade das pessoas, no cuidado e no olhar para o futuro. Então, que Deus nos ajude a percebermos sinais da bondade dEle, cultivarmos um novo olhar, ficarmos atentos às boas palavras e exercitarmos o cuidado. Vamos orar? Deus, nós te adoramos, porque o Senhor é Deus que caminha conosco. Nós te adoramos, Deus, porque o Senhor é Deus que tem olhos e ouvidos abertos e mãos estendidas, Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor é Deus presente na angústia. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o Deus que caminha conosco. Deus, como o nosso coração é aquecido por essa certeza. Nós não invocamos um Deus que não é pessoal. O Senhor é um Deus pessoal. Obrigada, Deus, porque o Senhor mandou Jesus para morrer por nós e para restaurar o nosso relacionamento quebrado com o Senhor. E em Jesus a gente tem nova vida e a gente tem esperança.
Deus, vivemos num mundo mau. E quantos momentos nós vamos sofrer aflições? Porque o Senhor diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Que nesses momentos de caos, Deus, nos ajude a ficar atentos, Pai, para as boas notícias, a procurar boas notícias. Nos ajuda, Pai, a perceber sinais da bondade do Senhor nas pessoas. Nos ajuda a proteger aquilo que precisa ser protegido, Pai, e a não nos derramarmos. E nos ajuda, Pai, a olharmos para o futuro com confiança, porque o Senhor é quem dirige as nossas vidas. Obrigada por esse tempo. Obrigada porque o Senhor restaurou a vida de Noemi. E o Senhor deixou isso registrado na Tua palavra para servir de consolo e esperança para nós. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.